muito interessante trazer isso aqui, porque acredito que da forma que o mundo e a tecnologia está a desenvolver-se, nós também precisaríamos nos desenvolver para estarmos ao mesmo pé de igualdade e não ficarmos ultrapassados no tempo. São três áreas que eu acredito piamente que, se nos desenvolvermos até um certo nível, todas as outras coisas vão ser muito mais fáceis e ou pragmáticas de se fazer. Essas áreas são a área financeira, área intelectual e área espiritual. De trás para frente ou de frente para trás, é espiritual. Espiritual, estamos a falar de Cristo, estamos a falar da divindade, estamos a falar de Deus, aquele que nos criou como obras-primas e nos colocou para este mundo para que a gente se multiplicasse, dominasse e governasse. Então, se há o crescimento, o desenvolvimento dessa área for completo, pleno, com certeza os nossos relacionamentos interpessoais, falo de irmãos, vizinhos, colegas de trabalho, vai ser muito mais simples, porque a verdade é que o FEBRACIS e outras organizações de coaching e tudo mais dizem-nos que nós temos várias áreas que precisamos de facto equilibrar. Mas eu entendendo que, se a minha área espiritual estiver boa, todas as outras coisas vão estar bem. Por quê? Porque a vida é espiritual. E quando as coisas são arranjadas do ponto de vista espiritual, todas as outras áreas vão se equilibrando naturalmente. São princípios que, se seguirmos, ficam muito mais fáceis da gente viver uma vida tranquila aqui neste continente, aqui neste país, aqui neste planeta denominado planeta Terra. O outro ponto, que é o intelectual, das três que eu já frisei aqui, é que, se de facto nós não nos desenvolvermos, vamos ficar datados no tempo. Nós precisamos ter fome de todas as vezes crescer, desenvolver, porque é isso que Deus deseja de nós. Ele, quando nos colocou aqui na Terra, nos deu a autoridade para governarmos, para tomarmos decisões. Repara que Adão lhe foi dado a autoridade de nomear todos os animais. Deus não se colocou no meio para decidir se o leão se chamaria leão, se a águia se chamaria águia, se a cobra se chamaria cobra. Deus deu autoridade para o homem e liberdade para ele ser criativo. Então, a área da intelectualidade é a área do crescimento, da criatividade, da lógica, da prosperidade até. Com certeza, se o homem se desenvolver intelectualmente, falo de ler livros, falo de conversas que valham a pena, encontros que valham a pena, melhor. Esse homem vai se desenvolver até um nível de plenitude que vai conseguir ser criativo, vai conseguir ser amável com as pessoas, porque ele vai perceber que nasceu necessariamente para fazer alguma coisa maior, que não está aqui no mundo a contar e a catar ventos. Eu vi isso num livro e achei interessante partilhar aqui nesse perfil que, de facto, se a pessoa se desenvolver espiritualmente, ter um relacionamento saudável com Deus, não tem como essa pessoa não ter um relacionamento saudável com as pessoas. Se essa pessoa se desenvolver intelectualmente, do ponto de vista da criatividade, do ponto de vista do seu conteúdo próprio, porque as pessoas precisam ter um conteúdo, não é? As pessoas não podem ser vazias, porque, de certa forma, isso é como se estivesse a rejeitar todo o potencial que Deus colocou em nós. E Deus espera de nós alguma coisa na área intelectual também. A área financeira, se a pessoa tiver desenvolvida espiritualmente, a área intelectual também estiver em desenvolvimento, com certeza a área financeira não tem como resistir, porque todas as coisas na nossa vida são iniciadas, são começadas, ou como é que eu coloco assim? Todas as áreas de nossas vidas têm princípios. E a palavra declara: adquire a sabedoria, e com tudo que você puder, adquira conhecimento. Se na área intelectual a gente tivesse se desenvolvido o suficiente, na área financeira vai ser uma coisa simples. Nós não vamos ter aquele hábito de gastar ou investir mal, ou a sermos pobres, porque a pior doença deste século eu não acredito que seja apenas a depressão, que seja apenas a obesidade mórbida, que sejam todos os tipos de vícios.
Eu acho que a pior doença nesse século é a doença da pobreza. E se nós não fizermos nada, se não fizermos nada para melhorar isso, já era. Já era. Porque as nações clamam por comida, por bebida, digo água, reidratar-se, e é necessário que a gente se desenvolva. O erro é que nós pensamos é que se tivermos um trabalho na função pública, o nosso futuro está garantido. Mentira, mentira do diabo. Nós precisamos ter fontes de rendas, nós precisamos ter outros meios para podermos prosperar de forma lícita, clara, sem problema algum. Mas temos de ter o equilíbrio nessas três áreas: intelectual, espiritual e financeira. E se esse conteúdo te ajudou, partilhe.